Fala, nação rubro-negra, eu sou Alan Ferreira aqui do canal Crônica Esportiva RN. Flamengo ganhou o jogo, era fundamental ganhar a partida e o Flamengo ganhou do Fluminense de 1-0. A gente vai falar sobre isso aqui, vou dar as notas dos jogadores, vai ser um vídeo breve. Eu vou voltar a fazer pré-jogos aqui ao vivo e pós-jogos também. Ainda estou vendo uma data para começar, mas fiquem ligados aqui no canal Crônica Esportiva. Se inscrevam e ativem o sininho das notificações que eu posso entrar ao vivo qualquer dia dessa semana. E aí vocês vão ser notificados pelo YouTube. Bom, o primeiro tempo do Flamengo, digamos assim, que não foi um grande espetáculo. Foi um jogo muito, digamos assim, poucas oportunidades. O Flamengo que entrou em campo com Rossi, Varela, Rossi, Varela, Danilo e Ortiz, Léo Pereira na esquerda. A dupla de volante foi Alan, Jorginho e Arrascaeta no meio campo. O trio foi o Alacian, Luiz Araújo e o Everton Cebolinha, né? O Prata sentiu e aí o Felipe Luiz teve que fazer umas mudanças e colocou o Alacian. Foi forçado a colocar o Alacian. Sobre esse time, quando saiu a escalação, muita gente questionou o Felipe Luiz, porque ele treinou a semana. Na quinta-feira todo mundo já sabia a escalação. Saiu que o Alacian treinou entre os titulares e iria para o jogo. E chegou no dia no jogo, ele tirou o Alacian e botou o Cebolinha. A ideia dele talvez era velocidade. Era o Cebolinha deitar e rolar ali por cima pelo lado do Guga, o lateral mais fraco ali do Fluminense. A ideia até pudesse ser boa, mas isso era se o Cebolinha tivesse numa fase boa. O Prata sinceramente, eu não quero nem perder tempo falando de Prata aqui. O Prata é um jogador muito fraco para estar no Flamengo. Aí ele sentiu, aí o treinador teve que colocar forçado. Ele tinha três opções: o Juninho, o Pedro e o Alacian. Ele optou pelo Alacian, que vinha jogando bem, vinha treinando bem. Ele optou por dar uma oportunidade ao garoto. O garoto entrou, não teve, digamos assim, não teve grandes momentos, não mostrou muita coisa nesse jogo iniciando de titular. Foi um jogo meio discreto do garoto. Ele não foi tão, vamos assim, insinuante como ele é quando entra no segundo tempo. Normal, foi uma estreia, né? De titular, normal isso, acontece. Mas ele tem futuro, Então foi um primeiro tempo muito abaixo. Poucas oportunidades, os goleiros mal trabalharam no jogo, né? Foi um ou outro lance ali, dos dois times e o primeiro tempo ficou por isso. Um chute para cada, dois no máximo ali, e ficou por isso aí. Um primeiro tempo muito fraco das duas equipes, principalmente do time do Flamengo. O segundo tempo já foi um pouco melhor, e mesmo ainda sendo abaixo, mas já foi melhor do que o primeiro tempo, porque já teve mais emoção, já teve mais as equipes indo para cima para buscar o resultado. O Fluminense muitas vezes dava a bola para o Flamengo e o Flamengo pressionava o Fluminense, mas o Flamengo, no último terço do campo, o Flamengo errava o passe e o Fluminense contra-atacava. Quando não era isso, o goleiro do Fluminense cobrava o tiro de meta, a bola até sobrava para nós, só que aí ficou aquele jogo de afastar de cabeça e nós não estávamos mais conseguindo ficar com a segunda bola ali, com o rebote, na briga no meio campo,
em alguns lances. O Fluminense até tentou fazer uma graça, mas, digamos assim, não teve tanto perigo no gol do Rossi, não. Depois o Felipe Luiz colocou o Juninho, aí saiu o Wallace Ian, aí ele tirou o Cebolinha, entrou o Matheus Gonçalves, depois ele tirou o Arrascaeta e colocou o Pedro. Eu gostei da movimentação, foi interessante essas mexidas aí, do Felipe Luiz, né? O Matheus Gonçalves entrou ali pelo aquele setor direito, muito bem no jogo, entrou bem. O Pedro voltou, né, a atuar em uma partida, embora foi o último ali na opção pelo técnico Felipe Luiz, né? Mas foi o suficiente. Eu vou falar aqui o que aconteceu nessa partida aí, alguns detalhes interessantes sobre essas mexidas aí que eu acho que dá para se pensar futuramente, começar a dar uma oportunidade ao Juninho. Por quê? Vocês podem até estar estranhando porque eu estou falando isso, mas algumas coisas que eu vi interessante na movimentação de Juninho e do próprio Pedro. Inclusive do próprio Matheus Gonçalves também. Algumas movimentações interessantes ali, abrindo alguns espaços. E eu gostei de algumas coisas que eu vi desse trio aí, eu gostei. Então assim, teve alguns lances que o Juninho estava voltando para a defesa, ele desarmou o jogador do Fluminense ali, né? Ele foi bem, desarmou o cara lá do Fluminense, acho que foi o Canóbio, foi o... Esqueci o meio-campista lá deles, lá, eu esqueci o nome do cara. Mas o Juninho correu, desarmou ele e tocou a bola pro Léo Pereira. Léo Pereira saiu jogando. Então assim, o Juninho ele teve uma movimentação, ele teve uma vontade a mais nesse jogo de ontem. Ele parecia mais focado na partida. É um rapaz que a torcida não gosta, né? Não gosta da pessoa, não gosta do futebol do Juninho, né? Inclusive eu não gosto do futebol do Juninho, sou sincero a falar. Mas eu também sou sincero a falar quando o cara merece elogios, né? E para mim, eu não concordo quem fala que ele jogou mal ontem. Para mim ele foi bem, foi bem. Eu não concordo, até porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? E aqui no meu canal Crônica Esportiva eu vou falar campo e bola. Se o atleta for bem, eu vou falar. Se o atleta for mal, eu vou falar dentro da apresentação que ele faz dentro de campo. Nada contra a pessoa do jogador. Nada contra a pessoa do jogador, né? Que fique bem claro isso. Então, exclusivamente no jogo de ontem, o Juninho, para mim, ele foi muito bem. Foi muito bem. E saiu o gol lá do Flamengo, né? Que começou com a jogada lá do Juninho, que ele dá um belo passe. O Pedro arranca, sai correndo de trás, passa a defesa do Fluminense, chega primeiro na frente. Ele ameaça que só no drible de corpo aqui, o zagueiro dá o carrinho, o Pedro dá um biquinho da chuteira, ajeita e ele chuta. E o Fábio faz uma boa defesa, evitando o gol do Flamengo naquelas alturas do campeonato. Na cobrança de escanteio, o Luiz Araújo, ele cobrou, o Léo Ortiz no primeiro pau desviou de cabeça e o Pedro no segundo pau deu um carrinho fechando para o gol. O René cochilou e ele só escorou ali a bola para dentro da rede do Fluminense. Flamengo 1, Fluminense 0. E nessa altura aí, meu amigo, nessas alturas aí, o Maracanã veio abaixo. O Maracanã veio abaixo. Porque assim, foi uma semana conturbada para ele, para o Pedro, para o Felipe Luiz, né? Para a torcida do Flamengo também no geral. O que a gente não quer é brigas. O
que a gente não quer é brigas, é guerra, é um time desunido. A gente não quer nada disso. A gente quer isso que nós vimos ontem, bola na rede, futebol. A gente quer ver o Flamengo unido, o Flamengo bem, né? O Flamengo sendo campeão. A gente quer ver um Flamengo forte, né? E esse gol aí foi muito importante. Foi muito importante. Primeiro a vitória e depois o gol foi muito importante para ele, Pedro, né? Que ele fez o que nós esperamos, que é gols, né? E ele dá uma resposta para o membro da diretoria, para o Felipe Luiz e para ele mesmo, né? Então assim, eu já gravei vídeos aqui, falei sobre, para mim não tem ninguém certo, para mim tá todo mundo errado, né? Não tem ninguém certo aí, não tem um lado certo. Para mim o maior prejudicado foi o Flamengo, perdeu recentemente aí contra o Santos, justamente por a falta de um centroavante para finalizar ali pro gol, ou para ser oportunista, que nem ele foi no jogo de ontem, né? Que precisava ter um centroavante para aproveitar uma bola vadia. Esse tipo de lance aí, desse gol, a gente chama de bola vadia, que é o quê? O cara desvia e a bola fica procurando alguém para chutar a bola para o fundo da rede. Então foi uma bola vadia e estava lá o centroavante para dar carrinho e empurrar a bola para o fundo da rede, decidindo o Fla-Flu pro Mengão, queridão. Cara, sensacional o futebol. Ele não gira, ele capota, né? O cara até na hora da substituição foi preferido o último na lista de Felipe Luiz. E justamente o último cara que o Felipe Luiz colocou foi o que salvou seu emprego. Porque se o Flamengo perde, meu amigo, o jogo de ontem, o Flamengo ia muito pressionado para o jogo de quarta com o Bragantino. Aliás, o Felipe Luiz ia muito pressionado para o jogo de quarta. Porque tomou uma piaba do Santos. Se perdesse para o Fluminense e quarta-feira, que o Flamengo é freguesaço do Bragantino, não ganhasse o jogo, 3 derrotas seguidas, o Felipe Luiz não ia ter condições de ficar aqui no Flamengo. Então, assim, de certa forma, o gol foi bom para o Flamengo, foi bom para o Pedro e foi bom para o Felipe Luiz, que vai poder trabalhar daqui para frente tranquilo, entre aspas, né? Mas botou um assunto encerrado, botou um pá de cal em cima desse assunto. O Pedro voltou a focar no futebol, que é o que ele tem que fazer, né? E o fanfarrão do Boto lá tá escondido, quietinho, né? O BAP vetou ele de dar entrevista, de falar, porque só fala besteira. E é isso, vida que segue, vida que segue. Para quem é Flamengo, ficou feliz com a vitória do Mengão. Para quem é Flamengo, mas não gosta do Pedro, acho que talvez ficou triste porque o Pedro foi quem fez o gol. Talvez estavam esperando o Juninho, ou sei lá mais quem. Eu estou feliz, independente de ter sido o Pedro que fez o gol. Se tivesse sido o Juninho, eu ia ficar feliz do mesmo jeito com a vitória do Flamengo. Porque para mim não importa quem faz o gol. Para mim importa é a vitória do Mengão queridão. Então vamos lá, dar as notas aqui. O vídeo já está ficando muito grande. Rossi, eu vou dar uma nota 6,5 aí pro Rossi. Varela, eu vou também dar uma nota 6,5 aí pro Guilherme Varela. Léo Ortiz, eu vou dar uma nota 7,5 pro Léo Ortiz. Foi bem no jogo de ontem. Vinha muito mal em alguns jogos aí. Já fazia 3 jogos que ele vinha atuando mal. Voltou a jogar bem. E ontem quase que ele faz um gol. Ele cabeceou a bola, o Fábio foi lá buscar no cantinho, né? Então assim, foi muito bem o Léo Ortiz. Presença diária, na defesa, né? Foi muito bem mesmo o Léo Ortiz. Nota 7,5 aí pro Léo Ortiz. Danilo também foi bem, fez uma boa partida, mas acho que não foi melhor do que o Ortiz. Nota 6 pro Danilo.
Léo Pereira jogou improvisado. O Fluminense não soube aproveitar aquele setor esquerdo onde joga o Léo Pereira. E o Léo Pereira não deu mole e jogou firme pelo aquele setor ali, sem dar brecha para o azar. Nota 6,5. Alan, cara, o Alan tá jogando demais, cara. Tá jogando muita bola. O nome do cara já fala por si só, né? Craque. O cara já é craque por si só. E eu nem tô puxando o saco, hein, galera? Nem tô puxando o saco. Bom, a nota do Alan, 7,5. Jogou muita bola ontem. Jorginho também foi bem. O Jorginho, que vinha de atuações mal, críticas, enfim, fez um bom jogo ontem também. Vai ganhar uma nota 6. Vai passar de ano também. Vamos lá. Vocês podem reparar que até agora poucos jogadores eu dei nota 7, hein? Para você ver, o jogo não foi esse jogão, mas foi um jogo que a defesa se comportou bem, os caras foi bem ali, seus pontos, fez a sua função, não comprometeu, né? Mas o Alan, para mim, foi a exceção aí, jogou muita bola nesse meio campo do Flamengo. Arrascaeta, cara, esse aí é o primeiro que vai ganhar uma nota baixa, porque para mim isso aí foi mal, foi péssimo. Correu, mas futebol é bola na rede, e a função dele ali é deixar os atacantes na cara do gol, é criar uma jogada, chamar uma falta. E ele não fez nada disso. Para mim sumiu novamente da partida o senhor Georgian de Arrascaeta. Cara, nota 5 pro Arrascaeta. Para mim eu não gostei do jogo dele não. Luiz Araújo. O Luiz Araújo também não fez esse grande jogo também não. Não fez esse grande jogo não. Mas foi ele o cara que cobrou o escanteio, né? Embora não vai ganhar uma nota só por causa disso, mas eu vou dar aí uma nota 5,5 pro Luiz Araújo. Para mim foi mal também, a gente tem que ser sincero. O Wallace Ian, cara, é o que eu falei, um jogo discreto do Wallace Ian, poucos lances ali do Wallace Ian, né? Vai ganhar uma nota 5,5 também. Everton Cebolinha até tentou, fez um outro lance indo para cima do marcador ali, mas também pouco se produz, pouco se fez. Vai ganhar uma nota 5,5 também. Não vi grande coisa, não vi grandes atuações do Everton Cebolinha ontem não. Vamos lá, galera que entrou no segundo tempo. Começar aí pelo Juninho. Juninho vai ganhar uma nota 7. Gostei do jogo dele. Foi bem. O Matheus Gonçalves vai ganhar uma nota 6,5. Deixa eu ver mais quem foi que entrou. O Pedro. Pelo gol, ele vai ganhar uma nota 8. Pelo gol, pela vontade que ele teve, mudou o jogo, decidiu o jogo. O cara decidiu o jogo, né? Decidiu o jogo. Então não posso dar uma nota menor para o herói da partida, né? Não posso dar uma nota menor para o cara que decidiu a partida e garantiu mais uma vez o emprego aí do Felipe Luiz. Felipe Luiz aí tem que chamar o Pedro aí para jantar, né? Tem que pagar um jantar para o Pedro, que ele garantiu o emprego dele, né, no Flamengo, né? Então nota 8 aí pro Pedro. Vamos lá, se teve mais alguém que entrou, eu não estou lembrando aqui, então vocês me desculpem, né? Nota do Felipe Luiz. Olha, pela escalação ele merecia um 0. Mas como o Flamengo ganhou, né? Vou dar uma nota uma nota 7 para ele. Vou dar uma nota 7 para o Felipe Luiz. Bom, galera, esse aí foi o vídeo de análise, né? Esse aí foi as minhas notas. Mas qual a sua nota? Coloca aí nos comentários, faça a sua análise. E é isso aí. Valeu, galera. Saudações rubro-negras e até a próxima.